Boa noite a todos os irmãos mais uma vez. Uma satisfação revê-los, né? Dando sequência em nossos devocionais. Já estamos lá no fim quase do livro de Atos, agora no capítulo 26. E hoje nós vamos aqui fazer uma reflexão, né, brevemente, apesar de que o texto é longo, né, do verso 1 ao verso 23 do capítulo 26. Mas faremos aqui uma breve reflexão e antes disso eu vou fazer a leitura da palavra, os irmãos podem acompanhar. Então a palavra do Senhor diz assim: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Um texto um pouco longo, né, mas que nos mostra aqui, mais uma vez, né, a gente já viu, né, a história de Paulo em outros momentos aqui no livro de Atos, e isso sempre se faz necessário porque Paulo ele está sempre contra a parede, né, está sempre se defendendo, sempre perante uma autoridade,
e tendo que demonstrar, né, qual que é o sentido de tudo aquilo pelo qual ele estava vivendo. Então, Paulo faz aqui um retrato autobiográfico, né? Mas não porque ele se considerava mais do que os demais, né? Ou porque ele entendia mais acerca da lei. Mas justamente pelo fato de que ele, através da sua história, através da sua narrativa, ele tenta demonstrar a todos que Cristo é tudo em sua vida. Em diversos momentos, vemos Paulo falando acerca de suas fraquezas, de suas limitações, né? E, ao mesmo tempo, sempre aliado ao fato de que Cristo é tudo na vida de Paulo. Então, a sua história, né, a sua vida, todas essas narrativas pessoais se confundem, né, de alguma maneira, e se entrelaçam com o seu próprio ministério. Então, não há como nós falarmos aqui do apóstolo Paulo, falamos acerca da história dele, sem lembrarmos do seu ministério, né? A sua própria vida se tornou um ministério após aquele momento que ele cita ali, né? Em que ele encontra Cristo no caminho de Damasco. E Cristo pessoalmente o comissiona para que ele fosse aos povos, né? Pregasse a gentios, pregasse a judeus acerca das boas novas. Então a gente vê com isso, né, que nada é em vão na nossa vida. Não vamos nos comparar aqui com o apóstolo Paulo, né? Ele enxergou a Cristo pessoalmente de uma maneira especial que o torna um apóstolo, né? Mas de fato cada um de nós tem uma história, né? Tem seus caminhos traçados pelos desígnios de Deus, e Deus nos leva por esses caminhos que muitas vezes não entendemos, né? A maior parte das vezes nós não entendemos os caminhos pelos quais Deus nos leva. Mas assim como Paulo, a gente trilha o nosso próprio caminho, né? E a verdade nos é revelada em algum momento. Se a gente for pegar aqui a história, né, de cada um de nós, em como nos convertemos, como conhecemos a Cristo, né, cada um de nós tem uma jornada individual, tem uma série de histórias para contar acerca disso, né, de coisas que aconteceram em nossas vidas que nos levaram a esse conhecimento libertador do Evangelho, né? Então, cada um de nós tem um testemunho, mas, de fato, a gente entende que a complexidade dos acontecimentos, eles formam, né, esse ministério individual de cada um de nós. E o que a gente vê aqui, né, Paulo como um apóstolo, um grande apóstolo, aquele homem que deixou um legado maravilhoso, né, a todos nós, cristãos, ele também, né, vivia dessa maneira, sua vida se confundia com o seu ministério. E o que a gente vê aqui, né, olhando de hoje aqui, né, 2020 lá para trás, tentando entender essa lógica aqui, né, não somente este fato isolado, mas vários outros antes aqui que nós vimos no livro de Atos, né, se trata de uma defesa da verdade, né. A gente sabe que existe uma verdade absoluta, que existe, de fato, uma verdade verdadeira, né, se é que a gente pode dizer dessa forma redundante, mas é incrível que essa verdade tem que ser defendida, né? Embora a consequência óbvia é que aqueles homens acreditassem nessa verdade, né? Pelos motivos que Paulo levanta aqui, né? Pelo cumprimento daquilo que é dito a Moisés, que é dito aos profetas, que se manifesta por meio de Cristo, seu ministério na Terra, acaba sendo necessário que Paulo defenda esta verdade, né? Não obstante ela seja ou deve ser óbvia a todos, né? E o que a gente vê aqui no verso 1, né, é dito que Paulo, estendendo a mão, né, ele começa a falar, passa a se defender, e esse gesto de estender a mão, que era um gesto comum dos oradores lá no século I, né, mostra que Paulo defendia, né, essas verdades em que ele acreditava e as quais haviam sido reveladas pelo próprio Cristo, né, a Paulo. Então aqui é dito que Paulo passou a defender-se, ainda lá no verso 1, né, e a gente tem que entender isso, né? Não somente como uma defesa pessoal de Paulo. Acho que esse é o grande ponto aqui, né? A defesa a que Paulo se refere é a verdade do Evangelho. Obviamente, ele fala de sua vida, fala quem ele é, de onde ele veio, mas como vimos, né, tudo isso se confunde com aquele ministério, com aquilo que Paulo estava sendo vocacionado a realizar, né? E ele se dirige ao rei Agripa de maneira muito pessoal, né? Que é um sinal de que Paulo assume uma posição de serenidade, ele, de maneira muito digna, né, ele entra num diálogo com aquele rei, se dirigindo pessoalmente a ele,
Ele, um prisioneiro, um réu, alguém que estava sendo acusado de crimes, né? O sinal disso tudo aqui, desse autocontrole, dessa serenidade de Paulo, é porque ele acreditava nessas verdades. Ele sabia que, de fato, o que ele estava defendendo não era uma filosofia, não era uma teoria, não era algo criado por homens, mas era o próprio Evangelho de Cristo. Isso trazia paz a Paulo, né? Então, Paulo dirige a palavra ao rei dessa forma, mas ao mesmo tempo em que ele se dirige ao rei, né, a gente vê lá no fim dessa passagem, no verso 23, que ele não está se restringindo somente a esse interlocutor, mas Paulo ele está expondo o evangelho de uma maneira geral, de uma maneira plena, ampla, né? A judeus, a gentios, buscando atingir o povo através dessa sua defesa. O que nos faz pensar mais uma coisa, né? Obviamente, nós cremos na soberania de Deus, já temos um entendimento um pouco mais maduro acerca disso, a nossa tradição reformada, né? Mas mesmo aqueles que não acreditam tanto na soberania de Deus vão ter que concordar que todos esses eventos aqui, eles são muito bem desenhados para que esses servos de Deus tenham oportunidades, não somente de terem esses diálogos com interlocutores, né, individuais, mas para que a mensagem da cruz fosse dita, fosse realmente espalhada a várias pessoas, né, a vários povos que estariam atentos a todos aqueles acontecimentos ali. E é isso que Paulo faz, né, de maneira ímpar, nós vemos aqui. E nós vemos lá nos versos 2 a 3, o que eu acho que é ou melhor, né, a passagem é muito grande, a gente poderia aqui se ater a vários pontos dela e fazer um estudo aqui prolongado acerca de cada uma delas, né? Mas esse verso 3, 2 e 3, eu acho interessante pelo seguinte, né? Eu vou fazer a leitura dele novamente aqui. Ele se dirige ao rei da seguinte forma: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te peço que me ouças com paciência. Alguém que olhasse, né, de uma maneira muito superficial poderia dizer da seguinte forma: Paulo está bajulando aquele rei. Paulo está buscando agradá-lo de alguma maneira, né? Mas na verdade não. Paulo não está tentando obter nenhum tipo de simpatia ou vantagem perante o rei na forma como ele fala com o rei. Mas vemos que a forma como Paulo expõe a sua defesa, né, dando essa introdução, fazendo com que aquele homem que já havia ouvido acerca dessas verdades, só que de maneira muito superficial, muito rasa, né? Inclusive, um dos intuitos dele ao ouvir Paulo era justamente esse, né? Que ele tivesse essa percepção acerca do que Paulo falava, não somente acerca da defesa do homem em si, mas a mensagem que ele carregava. E o que acontece aqui é que Paulo, ele está mirando, né, na consciência humana daquele homem. Mais precisamente, ele mira em seu coração. A porta de entrada de todo homem incrédulo é o coração. Quando ele traz todos aqueles argumentos ali que nós vemos nesses dois versos, né, ele está tentando, de alguma maneira, estabelecer um contato com aquele homem para que ele possa entender o ponto de partida sobre o qual está pautada toda a mensagem da cruz. Então, quando a gente fala que o assunto da antropologia bíblica, né, do estudo do homem, de acordo com as escrituras, é um estudo importante, é por causa disso. Porque ele explica quem é o homem, né, tenta desvendá-lo de uma maneira única, à luz das escrituras. Então, o homem é o que é, né, não porque a psicologia diz o que ele é, a filosofia, a sociologia, né, o que essas áreas dizem acerca do homem. Mas o homem é o que é por conta do que as escrituras dizem acerca dele, né? Como uma única regra de fé e prática, as escrituras mostram que o homem, ele é criado à imagem de Deus. A porta de entrada do homem sendo seu coração, né? Nós veremos aqui alguns trechos das escrituras que citam o coração como sendo algo essencial nessa conversão, nessa ligação, nessa religação, melhor dizendo, com Deus, né? Então, tudo isso aqui faz parte deste conceito bíblico de homem. E engraçado Paulo trazer aqueles argumentos ali, porque ele busca atacar justamente a consciência daquele homem, atacar seu coração de maneira que o Espírito Santo, se essa for a vontade do Senhor,
entre em seu coração, né? Então a gente vê em algumas passagens das Escrituras, por exemplo, 1 Samuel 16, é dito que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Em Salmo 51 também é dito, cria em mim um coração puro, ó Deus, né? O salmista clamando a Deus. E há diversas outras passagens falando acerca do coração como sendo a fonte daquilo que é bom, a fonte daquilo que é mal. E nós vemos nas Escrituras isso se confundindo, né, de alguma forma, se referindo também como alma, espírito, homem interior, todos esses termos, né, se referindo como essa síntese do homem. E o que Paulo busca aqui é justamente isso, né, lançar essa flecha no coração daquele homem, para que ele não somente entenda seus argumentos enquanto um réu, enquanto um presidiário, mas que essa palavra, né, maravilhosa, ela surta efeito naquele homem, tomando como base esse princípio de que todo homem é criado à imagem de Deus, todo homem tem essa formação, e as Escrituras nos dizem acerca disso, né? A gente vê lá em Mateus 15, que é dito que porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição e várias outras coisas, né? Em Provérbios é dito, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, esse tema do coração, da alma, do homem interior, ele está presente em todas as Escrituras, né? É algo que realmente está permeando do início ao fim das Escrituras, né? Desde a criação do homem até a redenção final, né, que temos em Cristo, na nova terra. Então, aquele homem ouvia a respeito das boas novas, né? E o que Paulo faz aqui, ele expor diretamente a mensagem que havia sido pregada, né? Estava sendo pregada em seu ministério. Então, quando a mensagem da cruz ela toca o coração do homem, ela produz luz para a salvação dos filhos de Deus, né? Enquanto os incrédulos, esses infelizmente, né, permanecem na sua escuridão existencial porque se recusam a acreditar nessa mensagem. Então, é por esse redirecionamento religioso do coração, na regeneração, né, que temos em Cristo, que todas as funções temporais do homem, né, são renovadas pela fé que nós temos em Deus. É basicamente isso, como dizendo em outras palavras, que nós encontramos sentido à nossa existência por conta da palavra de Deus, por conta dessa mensagem. E era isso que Paulo estava pregando. Paulo estava falando ao coração dos homens. Já vimos anteriormente, né, que a grande dificuldade daqueles religiosos, daqueles que atacavam a Paulo, era o coração endurecido. Não era outra coisa, né? Eles, de fato, faziam diversas tentativas contra Paulo, né? Mas a origem de tudo isso era seu coração. Então a gente tem que lembrar, né, hoje, né, em todo o tempo, o grande mandamento de Cristo, está lá em Mateus 22, 37, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Realmente, Deus nos criou de maneira completa, como homens que possuem intelecto, como homens que possuem suas qualidades, suas vocações, e tudo isso é redimido em Cristo, né? Quando Deus entra em nosso coração, quando o Espírito Santo encontra esse solo fértil, né? Quando realmente Deus tem uma obra na vida de um eleito, na vida de um filho seu. Então, nossa mensagem, nossa reflexão hoje é no sentido de que possamos sempre trabalhar, né, de uma maneira ativa, de uma maneira prática, não somente intelectual, nossos corações, para que possamos ter corações puros, voltados a Deus, que possamos pedir ao Espírito Santo que diariamente, a todo momento, sonde nossos corações, né, tomando aqui como exemplo essa passagem, né, em que Paulo fala aquele homem daquela maneira, nós vemos que, de fato, né, o coração ele é um solo em que você pode plantar a palavra de Deus. Isso também serve na questão da evangelização. Muitas vezes falamos às pessoas por aí acerca do evangelho, né? E no momento a pessoa não aceita, realmente não reconhece aquilo, né? Mas realmente é uma obra do Espírito Santo transformadora que trabalha no coração de cada um. Então que Deus nos abençoe nessa jornada, reconhecendo todas essas verdades, esses detalhes, né, pequenos aqui da história, mas que nos trazem realmente algum tipo de reflexão para nossas vidas atuais. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, Murilo.